Sicredi é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? O Wellington Fernandes diz aqui, Felipe, mas não pode criticar, senão o Kleina volta. O Kleina com um time de 25 teria de ganhar algum título, enquanto o Pardal com um time de 13 jogaria o Palmeiras pra Série C. O Iago já dá aquela provocada. Bom dia, amigos. Desde já fica Abel mais 10 anos. Não sei se ele é corintiano ou se é palmeirense. Rafael Tupinelli, fica Abel e vai Corinthians. Ia lá. O Dolph diz, Lipão, você acha que as pequenas boas fases, sequências de vitórias do Palmeiras, mascaram um problema real? Quinta tem clássico, Rodox. E ele fala aqui, vai Gambá. O Tulião, estamos juntos, Lipão, isso vai passar, Palmeiras é Palmeiras. Muito bom dia, Felipe. Bom dia pra quem, né? Bom dia pra quem, né? Mas estamos aí. Claro que é uma brincadeira. Bom dia a todos. Cara, ontem eu gravei um vídeo no meu canal de quase meia hora de desabafo / opinião, tentando fazer um recorte de muita coisa, e o meu ponto de partida justamente foi lá em 2023, quando eu acho que o trabalho teria que ser encerrado ali, diante de tudo que aconteceu. Voltar naquele episódio da assinatura, do contrato, do pré-contrato com o time do Qatar e tudo mais, etc. Eu acho que o trabalho do Abel tinha chegado no topo ali. E acho que ali era o momento de encerramento do ciclo, justamente por conta de encerrar no auge, de encerrar campeão brasileiro, de encerrar bicampeão brasileiro, né? De encerrar bicampeão da Libertadores, tricampeão paulista, campeão de Recopa, campeão de Supercopa. Então, poderia ter encerrado ali essa história muito bonita que o Abel tem no comando do Palmeiras, com um elenco vencedor naquela época e tudo mais, com o Endrick protagonista. Acho que teriam todos os predicados para ser encerrado ali. E a presidente optou por não encerrar, por colocar embaixo dos panos, e a gente soube no ano passado que o Palmeiras colocou até porcentagem do ativo de um jogador que ele tinha direito, que era o Giovani, né? Para justamente pagar a FIFA e tirar essa multa que o Abel teria que pagar, que eu acho que é um absurdo. E isso prova para mim que esses três personagens que hoje estão à frente do clube, né, que tem os cargos mais importantes, que são eles Leila Pereira, presidente, Anderson Barros, diretor de futebol, e Abel Ferreira, treinador. Esses três, eles agem em conjunto, né? Um passa pano pro outro nesse sentido, né? O Abel elogia sempre que pode a melhor presidente da história, o melhor diretor que eu já tive. O Abel, ele é o cara que sempre chama pro eu. E ontem o que mais me revoltou, cara, na coletiva, é tipo, igual no sábado, nós vendemos, nós vencemos, nós ganhamos. E ontem eles perderam. Ele não colocou a palavra nós, ele colocou a palavra eles. Eles não competiram, os meninos da base, né? Meio que ali nas entrelinhas colocando a culpa nos meninos. E eu isento todos, tá? Isento todos. Isento todos os meninos ali, Larson. Isento todos, cara. Benedetti, o próprio Luigi, que entrou muito mal ali, errou o lance do terceiro gol. Porque assim, cara, ontem o Palmeiras estava com a sua linha de zaga titular, com Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, com o único primeiro volante que sobrou no time, que é o Emiliano Martínez, que foi caro, comprado. Rafael Veiga titular, Flaco Lopes titular. Rafael Veiga titular, Flaco Lopes. Cara, não há desculpa. Esse não, time eu quando vi que tava se tomando... Eu não tava vendo o jogo, né, gente? Obviamente, com todo respeito ao Campeonato Paulista, mas eu só vejo o jogo do Santos e olhe lá, não perco meu tempo. Estaduais pra mim, enfim, mas isso é um outro papo. Eu não tava assistindo o jogo, e aí quando eu comecei a ver no grupo lá a movimentação, eu falei, o Abel meteu um time de moleque, tá tomando 4-0. Aí eu fui olhar, entrei no Instagram do Palmeiras, acho que pela primeira vez na vida, porque eu não quero contaminar meu desktop, enganar o algoritmo, começar a receber
começar a receber dancinha do Manguito no meu de repente. E aí eu botei lá no Instagram do Palmeiras, já meio que apaguei assim, eu fui ver a escalação, eu fiquei assustado, cara. Falei, caralho, tá todo mundo, velho. Tá todo mundo não, né? Mas assim, o que mais me impressionou é que a linha de zaga era titularíssima, né, cara? Pois é, cara. Pois é. Só o goleiro que era o Lomba. Exatamente, cara. E assim, eu falei no meu vídeo, eu e vários palmeirenses, eu recebi até mensagens de uns inscritos do meu canal me mandando mensagem, porque no meu vídeo eu falo que há um tempo atrás, num passado recente, aí havia uma cisão mesmo, 50-50, fora Abel, fica Abel. Hoje, pelo recorte das redes sociais, pelo termômetro, cara, é 80-20. 80-20 ou 90-10. Cara, a torcida do Palmeiras em geral e outra, pessoas que antes, influenciadores, criadores de conteúdo que antes relutavam em dizer, relutavam em não, mas espera aí, não é bem assim, eu acho que vocês são muito exagerados. Olha, o Palmeiras foi vice-campeão brasileiro, o Palmeiras foi vice-campeão da América. Acho que vocês estão cobrando demais, que não sei o quê, pipipi. Cara, mas ignoram o contexto, né? Ignoram que o Palmeiras, com esse treinador, abandonou o Campeonato Brasileiro de forma vergonhosa no ano passado. Não foi só discurso na coletiva, foi no vestiário e a série Fracasso Total mostrou isso. Na Libertadores não deu um chute no gol, desmanchou e relutou, inclusive, para colocar uma dupla de ataque. Relutou, foi meio que forçado a fazer isso. E acho que meio que sem querer, jogando um futebol absolutamente diferente do que ele pensa de futebol, conseguiu emplacar ali em setembro e outubro bons jogos. Jogando um bom futebol, praticando um bom futebol. E aí bastou sair uma peça, que é o Lucas Evangelista, não me canso de dizer isso e sempre vou dizer, para relembrar. Para relembrar e refrescar a memória das pessoas, que é curta. Quando sai essa peça, o time desmorona. E aí ele volta a praticar o futebol que ele pensa, que ele tem como modelo, que é esse futebol de ligação direta, esse jogo lateralizado, esse jogo de passe longo, de briga pela bola, de jogo físico. Cara, que não combina com este elenco, não combina com a característica deste time. E ele insiste em praticar esse futebol. E é por isso que eu falo, cara, não há perspectiva. Isso é o mais triste, velho. É o mais triste. Eu comentei com a Isa aí, segunda-feira em off, a gente tava conversando sobre o Palmeiras, eu falei, cara, eu tenho a sensação que, se as coisas continuarem do jeito que estão, o Abel vai chegar numa situação que, assim, não tem o que fazer, cara. Ele vai ter que ser demitido. Ele vai ter que ser demitido. Eu acho que não precisaria chegar nisso. Não precisaria chegar nisso. Só que falta coragem, falta entendimento, falta discernimento, falta avaliação dessa diretoria, dessa presidente. Que, diante do que aconteceu no ano passado, se fosse um clube sério, fosse um clube profissional mesmo, assim, de futebol, que olha pra frente, como esse Palmeiras já olhou muitas vezes e sempre se antecipou ao que tá acontecendo no futebol, a novas tendências, cara, o trabalho do Abel já tinha que ter sido encerrado. Do que aconteceu no ano passado. Dane-se que ficou vice-campeão de 2 competições. A questão não é sobre ganhar ou sobre perder, é como se perde e como se ganha. Isso que tem que ser analisado. Isso que tem que ser analisado e não é analisado. Como prêmio, ele ganhou uma renovação de contrato que ele pode escolher se ele sai ou não. Onde já se viu isso, cara? No seu trabalho, velho. Você que tá em casa, no seu trabalho, você tem essa oportunidade no seu trabalho de... Ah, vou fazer meu trampo aqui, eu posso sair a hora que eu quiser, eu posso ser demitido ou não, dane-se. É isso que acontece no Palmeiras. O Felipão e o Luxemburgo, que são 2 ídolos da história do clube, caíram por muito menos. Em 2020, o Robson, o Robigol, da nova geração, que ontem meteu 3 gols no Palmeiras, que é um jogador horroroso. Em 2020 ele jogou fez no São 2 Paulo. gols. Hã? Jogou no São Paulo e ninguém nem lembra. Em 2020, o Coritiba meteu 3-1 no Palmeiras, em outubro de 2020. Jogo que Luxemburgo caiu. O time do Palmeiras jogava esse futebol aí com o Luxemburgo. Horroroso. Horroroso. Luxemburgo campeão paulista em cima do Corinthians. Jogava esse futebol horroroso. E o Robson meteu 2 gols. Ficou ali mais de 2h30 para sair o comunicado de que Vanderlei Luxemburgo não era mais técnico do Palmeiras. Mas sabe por que ele foi demitido? Porque tinha o Gagliotti como presidente. O Gagliotti é palmeirense. Ele não é vascaíno.
Ele não tá no Palmeiras por interesses mais pessoais do que outra coisa. Porque é isso essa é a realidade da Leila Pereira. Ela não gosta do Palmeiras. Ela não tá nem aí pro torcedor. Ela não tá nem aí pro Palmeiras. A questão dela é pessoal, é aparecer, o nome dela tá em evidência para outros interesses. Por isso que ela não se preocupa, por isso que pra ela tá tudo bem, por isso que o Abel se sente confortável de vir numa coletiva depois de tomar 4 pra um time da segunda divisão, com o investimento que o Palmeiras tem, e falar que faltou competitividade. Faltou nos competir mais. Se esse fosse o problema, porra, tava tudo bem, né? Mas não é. Não é, porque nem Leila nem Barros sabem identificar qual é o problema do Palmeiras. Não ouvem a torcida. Hoje eu tava vendo aqui de manhã o André Hernan falar que, não, pode pichar o muro, pode criticar, pode levar faixa no Allianz, pode mandar o Abel pra aquele lugar. Isso não entra na academia de futebol. Esse é o problema. Não tem senso de urgência. Acham que tá tudo bem, que o caminho é esse. E aí mantém no elenco jogadores que já foram importantes e continuam sendo escalados. Ué, engraçado. O Palmeiras toma 4 e aí já surge rapidamente, já na noite de ontem, informação que o Veiga deu aval e gostou muito da proposta e do pedido do André Jardine do América do México para que ele fosse contratado. E o Abel escala o cara. Não faz sentido, o Piquerez está jogando 2 anos. 2 anos que o Piquerez está jogando com um nome. O Murilo está jogando com um nome pelo que ele fez em 2022. Pelo que ele fez em metade de 2023, porque a partir da metade de 2023 o Murilo sofreu com problemas físicos e nunca mais conseguiu ter sequência. E o técnico continua escalando ele. Fica complicado, cara. Fica complicado. O Flaco Lopes sendo escalado de centroavante, sendo que ele não é centroavante. Ano passado, o melhor momento dele, ele foi para a seleção argentina jogando de segundo atacante. E aí, outra coisa, Rodolfo. Outra coisa. Eu aceito o Piquerez, hein? Que serve para acabar com esse papo. Porque é aquilo, né, cara? Uma mentira, quando ela é repetida várias vezes, ela vira verdade no imaginário das pessoas. E me revolta ver programas da grande mídia, aquelas mesas redondas, bonitas, belo estúdio, todo mundo bem maquiado, de camisa e tal. E todo mundo, não, porque Palmeiras e Flamengo, não, o melhor elenco do Brasil é o Flamengo, o melhor é o Palmeiras. Cara, olha o banco do Palmeiras ontem, velho. Entrou Bruno Rodrigues e Luigi pra mudar o jogo. Como que esse elenco pode ser comparado com o Flamengo, velho? Pode ser comparado. Você já viu o Bruno Rodrigues entrar pra resolver um jogo? O Michael é melhor que o Bruno Rodrigues e não fica nem no banco do Flamengo. Então, cara, a galera enche a diferença é brutal. A galera enche o peito pra falar. Pô, o Flamengo tem 2 meses que não passam na academia de futebol, pelo menos uns 5 anos. Que é Arrascaeta e Carrascal. Mas aí, Felipe, diante dessa diferença de elenco, muitos podem dizer, e tem essa diferença de receita e de elenco, e ainda assim o Abel equilibra, e ainda assim o Abel consegue equilibrar os campeonatos, brigou até o final do Brasileirão, chegou na final da Libertadores e perdeu de 1 gol só, sendo que o Palmeiras foi roubado. Então assim, tem muita gente que vai dizer, com tudo em tudo ele continua sendo competitivo mesmo com essa diferença. O que eu questiono, é até para fazer um contraponto aqui, e a gente tá vendo no Superchat de todo mundo, vamos ler todos aqui, podem mandar à vontade. É o seguinte, ano passado, em dado momento, o senhor, depois do Mundial de Clubes, pediu a cabeça do Abel. Pedi. E foi bastante contundente e tal, mas meses depois pediu desculpas ao Abel por dizer que ele praticava naquele momento, em dado momento ali, entre novembro e outubro ali, o melhor futebol da era Abel no Palmeiras. Sim. E aí eu fico pensando o torcedor, assim, porque há vários jornalistas que preferem ser menos enfáticos, preferem, de alguma maneira, esperar um pouco para poder ser um pouco mais taxativo. Não te preocupa daqui a pouco ter que novamente pedir desculpa pro Abel numa eventual retomada? Não, porque eu acabei de falar no início do meu comentário que hoje, olhando
sem a emoção que a gente olhou naquele momento, porque aquilo foi uma surpresa, né? Aquilo foi uma surpresa. Porque vamos lembrar como nasceu aquele time. Vamos relembrar. O Palmeiras perde pro Corinthians, a Copa do Brasil, 2-0 no Allianz Parque, é eliminado em casa. O Abel é mandado tomar naquele lugar. Palmeirenses se matam dentro do estádio, saem na porrada, e isso eu vi. Eu vi no setor norte e na superior ali, central, onde eu tava. Pessoas se empurrando, sendo separadas, fora Abel, fica Abel, vai tomar naquele lugar, não vai, e etc. E o Corinthians comemorando dentro de campo, fazendo poropopó. Palmeiras é eliminado. No domingo pega o Ceará, sai perdendo por 1-0 com um puta golaço do lateral deles lá. E no segundo tempo, o Abel ele coloca o Flaco e tira um volante, se eu não me engano. E joga Flaco e Vitor Roque. E dá certo, e todo mundo pedia aquilo. Todo mundo pedia, viu, Mauro César? Você falava aí que as pessoas não pediam. Ai, nunca vi nenhum palmeirense falar sobre isso. Ó, há muito tempo vários palmeirenses falavam sobre isso. É que você não acompanha. E aí, o Palmeiras joga bem naquele segundo tempo, naquele recorte, vira a partida no domingo. E aí, na quarta-feira, vai jogar fora contra o Universitário no Peru. E aí, o Palmeiras goleia, jogando o fino da bola, com Flaco e Vitor Roque sendo o destaque. E aí, ele mantém aquele time, que depois conta com a chegada do Andreas Pereira, que entra como meia, não como primeiro e nem segundo volante. Entra como meia. Com meio de campo com Aníbal Moreno e Lucas Evangelista. E o André jogando junto com o Felipe Anderson, que jogava de meia, não de assistente de lateral, voltando até o final para marcar o lateral do adversário. E esse time encaixa, e ele mantém. E o Palmeiras engrena ali quase 10 vitórias seguidas, elimina o River Plate jogando muito no Monumental de Nunes e tudo mais. E aí sai uma peça, depois do jogo contra o Bahia. O Lucas Evangelista se machuca e o time desmorona, cara. O time desmorona e ele não consegue mais. E aí ele volta ao futebol primitivo, ao futebol engessado, ao futebol sem repertório, sem ideias, que ele estava praticando em 2024 e que praticou na reta final, na reta decisiva de 2025. E começa o ano, como a gente pontuou aqui, a gente falou, você também falou, pô, Palmeiras estava ganhando, mas não estava apresentando. É isso. Tanto que nos meus vídeos eu destacava. Pô, o Palmeiras continua jogando o mesmo futebolzinho do ano passado. Não tem ideias diferentes. O que a gente espera de um começo de ano? Pô, que o treinador faça alguma mudança aqui, pense alguma outra estrutura de jogo ali. Mas não, eu estava destacando os destaques individuais do Palmeiras, que eram os meninos da base, que estavam jogando bem, que começaram bem a temporada. Preenchendo lacunas que a diretoria não conseguiu preencher com reforços. Porque não tem senso de urgência. Não tem senso de urgência. E aí é isso, cara. E aí é isso. Aí você olha pro time hoje, você acha que esse Palmeiras vai melhorar com o Abel pensando futebol desse jeito? Eu acho 14º no Brasileirão, com o Ivo Wortmann terminando. Minha previsão, hein? Isso, cara. Eu não tenho perspectiva, porque é o mesmo modelo que não reflete só em campo, reflete na gerência inteira do clube. Do clube. E tem uma coisa, cara. Ele comentou uma parada que a gente discute já há um tempo também. Que pouca gente olha também pra isso. Que é a saída do Cícero Souza, o quanto isso fragilizou o Palmeiras internamente. Quanto isso dá a impressão que mudou mecanismos que antes funcionavam muito bem e que hoje não funcionam mais. Então, eu acho que deveria ocorrer uma reformulação no departamento de futebol, e eu acho que aí inclui também a saída do Anderson Barros. Tá na hora da Leila olhar e falar, pô, eu preciso de mais. O Palmeiras precisa de mais. É ser grato ao próprio Anderson, ao próprio Abel, que tem que ser condecorado na saída, tirar aquela foto com os troféus, ganhar uma placa, ser homenageado. E obrigado, vida que segue, o Palmeiras fica e as pessoas passam, velho. Clube de futebol é assim. Eu vou estar aqui até o dia da minha morte, sendo palmeirense. Meu pai, todos vocês palmeirenses que estão aqui. É a mesma coisa no Santos, no Flamengo, no Corinthians. Há uma dificuldade de achar que esse ainda é o modelo e não é. O Brasil não é o mesmo de 2022, de 2023. O sarrafo no Brasil está subindo a cada ano. O Palmeiras não está conseguindo acompanhar. Há quanto tempo o Palmeiras não ganha do Flamengo no Campeonato Brasileiro? Há quanto tempo o Palmeiras não ganha de times do G6 no Campeonato Brasileiro?
É sempre esse papinho. E outro, o Abel fica refém do próprio discurso e do próprio passado. Você vê a coletiva dele, ele virou meme, Rodolfo. Virou meme, tem o bingo do Abel. Porque ele sempre fala a mesma coisa. Não, porque nós temos 10 títulos, porque nós vendemos 1 bilhão e 300 de jovens da base, que técnico que usa a base, porque a Leila, porque o Barros, porque quer ensinar o torcedor a torcer, sabe? E tem uma coisa, cara. Se sente tão grande que é capaz de dizer que o Everton é o maior goleiro da história. E tem uma coisa que quando também o cara tá muito entre essa cruz e a espada, que o time não tá jogando bem, não tá agradando o torcedor mesmo nas vitórias, basta uma derrota, como aconteceu ontem, acachapante, pra tudo se voltar contra. Porque não é só sobre a derrota de ontem, é sobre um incômodo que já vem há bastante tempo e que o torcedor vai se sentindo engasgado porque não pode criticar, porque ganhou, tá ganhando, tem sempre quem olha pro resultado só e tal. Então fica pouco com que se apegar. De fato, é o ano mais difícil da era Abel. De fato, todo mundo sabia que ele começaria pressionado. E a resposta dele para isso foi se reapresentar depois dos jogadores, o que é, para mim, cara, de uma falta de profissionalismo gigantesca para chegar e dizer que não competiu, sabe? Enfim, um líder como ele, que perdeu tudo ano passado, que desistiu de campeonatos, se apresentar depois dos atletas, foi até criticado pelo Felipe Melo, com razão. Então, assim, aí esse ano, cara, com tudo em tudo, ele vai precisar, me parece, o Abel vai precisar de mais do que só ser competitivo. Perfeito. E não é ganhar o Paulista que vai fazer o torcedor, porque o Luxemburgo ganhou o Paulista e caiu. A questão ele vai precisar... O Filipão foi campeão brasileiro e caiu. Ele vai precisar convencer, porque o Abel, eu me lembro bem quando ele chega e ele toma o lugar do Luxemburgo, até mesmo antes, ele ganha rápido, mas até mesmo antes dele ganhar, já se elogiava que o time jogava de outra maneira. Sim. E o palmeirense não consegue identificar mais nada do time. Parece que se espremeu essa laranja e não tem mais suco. Sabe por quê, Rodolfo? Sabe por quê? Essa questão que você falou, você tocou num ponto importante. Ele ali recuperou jogadores. Quando ele chega para suceder o Luxemburgo, ele recupera jogadores que estavam lá no Palmeiras e que a gestão do Matos tinha contratado e que a gente olhava e falava, pô, Palmeiras tem 3 meias, Lucas Lima, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, e não tem nenhum. E o Abel chega e faz o Scarpa jogar o melhor futebol da vida dele, faz o Veiga se tornar... Aliás, o Scarpa nunca mais jogou bola depois. Faz o Veiga se tornar um dos maiores ídolos e um dos jogadores mais decisivos da história do Palmeiras. Faz o Rony, que era chacota com o Luxemburgo, que colocava ele na ponta no lugar do Dudu pra driblar, e o Rony não sabe driblar, a bola e o Rony não combinam, e ele coloca o Rony de centroavante pra dar um toque na bola e o Rony vira o maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores. Ele melhora jogadores, ele potencializa jogadores, ele utiliza a categoria de base que já estava lá, meio que com caminho pavimentado pelo Luxemburgo. E ele dá continuidade e melhora isso. Os processos, o trabalho, dá confiança, dá respaldo. Que ele chegou com... Cara, você pega o Abel de 2020, 21, 22 e pega o Abel de hoje. Cara, parece outra pessoa, velho. Parece outra pessoa, é um outro discurso. Não é aquele cara visceral que queria ganhar a qualquer custo. Eu acho que ele quer ganhar ainda, mas ele tá num lugar hoje muito confortável. E é essa questão. Não basta só vencer, competir esse ano de 26, ele vai ficar, né? Não basta só isso, ele tem que convencer, ele tem que mostrar que ele merece ficar. Ele tem que pegar o Sousa, que vai ficar, e transformar esse cara num grande jogador no Palmeiras. Até porque foi ele que pediu. Ele tem que pegar o Maurício e transformar o Maurício no que o Veiga foi. Ele tem que mostrar, o Bruno Fux tem que virar um grande parceiro do Gustavo Gomes na zaga. O Carlos Miguel vai ter que ser um puta de um goleiro na mão dele. Ele tem que potencializar esses jogadores. Tem que melhorar esses jogadores. E esse é um dos pontos que eu defendo a saída dele, porque eu não consigo ver ele melhorando esses jogadores. Não consigo. Não tem a perspectiva. E outra, gente, todo trabalho tem um começo, um meio e um fim. Exatamente. Eu me coloco no lugar da Leila. Para ela era difícil encerrar esse ciclo, né? Em 25.
Porque Em ela... 23 não era. Então, mas se ela encerra em 25 diante das derrotas, ela se autorresponsabiliza a fazer algo melhor. E aí ela poderia piorar também. Ela fala, cara, eu posso melhorar, posso dar um tiro, como eu posso trazer um cara que faz um trabalho inferior ao Abel e a responsabilidade vai ser pra cima de mim. Hoje, todo mundo fala de quem? Do Abel e não dela. Então, pra ela é muito conivente manter o Abel. Pra ela é muito conivente. Por isso que ela tem que ser criticada. Então. Duramente. Duramente. Porque ela não entende, porque é isso, parece que ela não entende futebol, cara. Agora, o Palmeiras Felipe, hoje tá à deriva na mão dela. vamos ler os superchats aqui. Tem bastante. O Pedro diz aqui, odeio o Abel, mas revi a entrevista e não vi ele se isentando. Ele conjuga os verbos com nós e não eles. O Luiz Dugods diz, o incrível é ver o time do gatekeeper da Série B meter 4 no poderoso Palmeiras e o Santos sofre para ganhar qualquer partida com 2 gols ou 3 de diferença. Mas o Santos ganhou desse timinho aí, com o Gabriel sozinho ganhou desse timeco aí. Católico Palestrino, olha ele aí. Ih, olha aí, Ele foi eliminado pelo maior rival e ato contínuo e imediato lhe foi entregue um contrato de renovação. A chance dele ser demitido é 0. Concordo, mas totalmente. Infelizmente. Tobias diz aqui, se o Católico estiver com grana, hoje ele vai nos brindar com algum dos maiores comentários já vistos na internet brasileira. E aí, Católico, tá com grana ou não? Ai, ai. Joab Cardoso. 23 pior que 22. 24 que 23. 25 que 24. Vaza Parbel. Católico, salário nababesco. Baixa cobrança escorada em sucesso do passado e cada vez mais no passado. Já trabalhei em estatal que cobrava mais. Cara, se o Abel tivesse passado num concurso público, ele teria uma cobrança melhor assim, do que trabalhar no Palmeiras. Impressionante. Luiz do Gods. Piquerez pode vir para Baixada, Escobar... Eu proponho essa troca. O que você acha? Escobar por Piquerez, eu volto aí com... Eu boto o Lautaro aí pra correr, fazer o papel do Rony, que vocês estão precisando de um atacante rápido, que é meio... que não tem o drible, mas tem o oportunismo ali. O que você acha, Felipe? Tá maluco, cara. O Murilo eu aceito também, tá? Murilinho ali, mando pra vocês o senhor Alexis Duarte, que disseram aí que era o melhor zagueiro do Santos, que o Vojvoda disse que era o melhor zagueiro do Santos e o cara não foi relacionado pra uma partida até agora. E aí o Alexis Duarte, que é companheiro do Gustavo Gomes no Paraguai, pode fazer uma excelente dupla paraguaia no Palmeiras, da escola Gamarra. O Católico, o melhor futebol da era, leia-se, vitórias contra Bragantino, Vasco, Juventude, Sport e LDU. Realmente placares e vitórias impossíveis. Foi fruto do acaso que, mais uma vez, foi patético contra o G6 e em jogos decisivos. Gomes diz aqui, é difícil jogar contra os árbitros. Ele, árbitro, só marcava falta pro Novo Horizontino. Ferreira Abel. Ele não falou isso, né? Não falou? Eu não vi a entrevista, mas olha o cara criando uma fake news aqui, mano. O Bruno Cruz diz, as coisas não vão melhorar. O Abel já não está afim desde o final de 2023, quando assinou com o time árabe, só não foi porque a família não quis. E o Joab diz, cobrança ao Abel, Barros, Scout, atletas e leiloca. Felipe. Verdade, cara. Scout tem que ser responsabilizado também, né? Que scout é esse que identifica que o Mikael pode ser uma boa, que o Facundo Torres tem bola pra jogar no Palmeiras, enfim. E o Palmeiras agora tem clássico pela frente? Cara, simplesmente São Paulo Futebol Clube no sábado em Barueri. E ó, Palmeiras só joga em Barueri, todos os clássicos, manda todos em casa. Que é isso, cara? Contra o Corinthians vai ser em Itaquera. Porra. E ó, Barueri não é o Allianz Parque, tá? O público de Barueri não é o público caputino do Allianz Parque, tá? Que isso não quer dizer?
É outro público, é um torcedor do Palmeiras do Palestra Itália antigo, torcedor que cobra, incentiva muito, cria um clima muito diferente do Allianz Parque, mas se o Palmeiras não vencer o São Paulo e principalmente não apresentar um bom futebol, eu prevejo duras críticas ao Abel, a Leila, e aí fico curioso para ver o pós disso daí. Se o Palmeiras, caso seja derrotado pelo São Paulo, e hoje, por incrível que pareça, né? São Paulo vem nessa crise política, crise que a cada dia tem uma nova notícia, presidente afastado, e hoje o Palmeiras chega sob pressão para jogar contra o São Paulo. São Paulo joga hoje, pode vencer, pode chegar no clássico numa condição até podendo empatar. E o Palmeiras, o Super Palmeiras, né? Chega com uma corda no pescoço, cara. Com a relação entre Abel e torcida cada vez mais perto do fim, cara. Impressionante. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que o Palmeiras vai ganhar. Acho que vai se recuperar. Não consigo enxergar uma queda, o Palmeiras perdendo mais uma, entrando numa crise, 3, 4 jogos sem ganhar. Gostaria muito, mas não consigo enxergar. Vamos esperar. Esse clássico farei questão de assistir. Quando que é? Sábado, que dia que é? Sábado, 6h30. Eu acho que eu vou ver inclusive no bar. Meu querido amigo Ale, a gente ficou de almoçar na Liberdade, comer comidas orientais. Tem um restaurante que a gente adora. Puta. É um restaurante de um país diferentão, asiático, não é desses óbvios, que é maravilhoso. Quando eu lembrar eu falo. E aí, pô, tomar umas à tarde, né, tal, e já emplacar pro clássico. Eu acho que eu vou cometer o erro de pegar o metrozão aqui, fazer um tour pelo metrô de São Paulo e ir pra Barueri assistir o Kelvin jogar. Vamos ver. Tem que ir. Vai lá, vamos ver. Agora ficou interessante pra ir. Entretenimento, xingar o Abel. E nem em Barueri você não vai ser ameaçado de morte, tem isso também. Exatamente. Como no Allianz eu fui xingado. O Pives teve que me segurar lá, que eu mandei o cara pra aquele lugar e o cara queria vir pra cima de mim e eu não arreguei não, velho. Falei, demorou, irmão. Vambora. Felipe, agora vamos dar sequência a outros assuntos aqui, porque tem mais coisa pra gente falar. Primeiro que o Allianz não. A sede do Palmeiras foi pichada hoje, né? Dá pra gente dar uma olhada nisso aqui. Vergonha, Leila Pereira, seu... Preste atenção ali, ó. Deve ter sido o mesmo cara que pichou lá no Corinthians. Abel, acabou a magia. Acabou. A Leila Pereira, seu esporte é roubar. 2025 de novo. Olha ali, tá escrito time acabou. Sem vergonha. Acabou aonde? Olha lá, ó. Quer ver? Volta aí um pouquinho. Ali, ó. Embaixo da luz, ó. Acabou a magia? Acabou o paz, Palmeiras. Caralho, velho. Acabou a magia. Cadê o time sem vergonha? Os caras estão pedindo time sem vergonha? Cadê? Eu acho, time sem vergonha. Faltou uma vírgula. É isso aí, pichação não tem que ter acerto de português, não. Pichação raiz acabou a magia, fio. Na moral, Palmeiras é muito bom, cara. Muito bom. É o Spa, né, velho? Você viu lá na série da Globo, o Abel, Palmeiras eliminado pro Corinthians e ele fazendo massagem nos pés, assim, ó.